Olá pessoal, eu já estou trabalhando nesse vídeo já há uns 4 dias, tá? E vocês vão ver que ao longo da narrativa alguns assuntos vão se repetir, mas por conta de riquezas de mais detalhes, mais informações relativas àquele mesmo assunto que eu trouxe à tona novamente, porque são os resultados das pesquisas. Vocês vão ver aí na descrição do vídeo os links que eu deixei, vocês vão confirmar isso, que cada informação tem um pouco mais de detalhes sobre a vida de José Ruas Vaz, um empresário tão importante no sistema de transporte coletivo aí de São Paulo. Pode ser que vocês vejam algumas carrocerias que não sejam da marca que ele produz, que é a Caio Induscar. Vocês vão ver Comil, Marco Polo, mas eu estou tentando mostrar a vocês que ele não está sozinho em São Paulo, que ainda tem concorrência. Apesar dele deter a maior parte da frota de São Paulo, mesmo em outras empresas comprando as carrocerias que ele fabrica, vocês vão ver que ainda existe a resistência de outras marcas, como Comil, Marco Polo, né? Vocês vão ver aí fotos e inclusive vídeos de outras marcas, mas para mostrar a vocês que existe a concorrência. Bom, deixa um like no vídeo aí, já que se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal, aí embaixo tem uma palavrinha em vermelho aí, no computador está escrito inscreva-se em vermelho, é só clicar com o mouse em cima, ativar o sininho. No celular também está a palavra inscreva-se em vermelho, é só tocar em cima, inscreva-se no canal para você acompanhar as minhas publicações. Você quer entender de história de ônibus, quer entender um pouco sobre o sistema de transporte coletivo no geral, principalmente ônibus, que eu também falo outros assuntos como trem, metrô, né? Transporte por barcas também. Às vezes eu abordo alguns assuntos sobre aviões, né? Tem inclusive um vídeo falando sobre o ônibus espacial. Vocês vão ver como é que o homem evoluiu até chegar ao ponto de ter um ônibus espacial. Não com a função de transporte coletivo como é um ônibus convencional, mas com a função de foguete, né? De levar satélites até o espaço, e graças a essas atividades hoje nós temos serviço de GPS, Global System Position. Mas voltando ao assunto do José Ruas Vaz, esse vídeo me deu muito trabalho. Inclusive há um trecho em que ele fala que tirou uma foto com óculos escuro, diz que ficou parecido com um mafioso. Procurei essa foto, não encontrei, eu tive que fazer uma montagem dele com esse óculos escuro, ficou bem interessante. Essa montagem eu fiz da mesma forma que eu fiz aquele desenho, né, aquela montagem de fotos dos caminhônibus. Um homem começou com uma vida simples e por conta da queda do movimento dele na padaria, vocês vão ver a padaria que ele teve ali em São Paulo, por conta da CMTC ter retirado uma linha que atendia a região. Inclusive isso aconteceu na região de Cascadura, onde eu moro, por conta da retirada de várias linhas. Boa parte do comércio aqui de Cascadura fechou. Só que infelizmente nenhum proprietário do comércio aqui em Cascadura bateu o pé firme, não fez como ele em conseguir linhas de ônibus para atender a região aqui, que ficou desassistida por conta do BRT, e a prefeitura obriga as pessoas na região de Cascadura a andar até Madureira, ou então pegar um ônibus até Madureira. E antes eles pegavam um ônibus, por exemplo, você tinha uma linha aqui de Cascadura que ia direto para Barra da Tijuca, você ia direto para a praia, de Cascadura para Barra da Tijuca, era um ônibus só. Hoje não, você tem que fazer baldeação, ficou meio complicado. E o José Ruas Vaz começou como um grande empresário, no caso a primeira empresa dele, a Campo Belo, foram 2 ônibus, e ele cresceu e viu que o negócio de ônibus estava dando certo e ele abandonou o negócio de padaria. Perca a conta. Viação Campo Belo.
Viação Santa Amélia, Viação Bristol, Viação Bola Branca, Viação Tupinambá, Viação Ferraz, Viação Tabu, Viação Ipiranga, Viação São João, Viação Tânia, Viação São Miguel, Viação Rápido Brasil, Viação Ultra, Viação Taboão, Viação Independência e Viação São Luís. 16 empresas de ônibus, todas adquiridas de 1961 a 1984, por um ex-comerciante, hoje transformado no Papa Catracas. O epítero é justo. O apetite por compras e um raro faro para bons negócios, isso fez do português José Roas Vaz, 81 anos, o maior empresário do setor de ônibus de São Paulo. Ele é proprietário do Grupo Ruas, um gigante que emprega 30 mil funcionários e opera nada menos que 6,8 mil ônibus na capital paulistana, transportando cerca de 90 milhões de passageiros por mês. O equivalente a 53% do total da frota, segundo a revista Isto É Dinheiro, edição do dia 1º de dezembro de 2016. Não tem pinta de papa, a não ser por sua fé religiosa. Seus hábitos são espartanos, os mesmos de quando ele começou a vender bebidas no centro de São Paulo nos anos de 1960. Era preciso estacionar seu velho furgão francês em grandes ladeiras, já que o carro só pegava no tranco. O escritório do empresário em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, sede de suas empresas, é o espelho do dono, com poucos móveis e algumas imagens de santos misturadas a miniaturas de ônibus. José Ruas também cultiva uma certa aversão a jornalistas e fotógrafos. Da última vez que se deixou fotografar, apareceu em um popular jornal paulistano, sorrindo e de óculos escuros. Fiquei parecendo um mafioso, lembra? O Abílio Diniz havia acabado de ser sequestrado e eu estava morrendo de medo de acontecer o mesmo comigo. Ruas hesita em revelar qual é a receita de negócios que o ajudou a erguer seu império, mas em poucas horas de conversa, os segredos vêm à tona.
2001, o empresário deu uma de suas grandes tacadas ao adquirir a Caio Induscar, companhia encarroçadora de ônibus com mais de 60 anos de tradição. Na época, mergulhada em uma crise financeira sem precedentes, a Caio Induscar acabou sendo levada a leilão. Ruas, que tinha muito a perder com a falência da empresa, responsável praticamente pela carroceria de toda a sua frota de ônibus, exigiu paciência oriental e só foi comprar a Caio no último lance. Hoje, a Caio não só vende carrocerias para todos os concorrentes do Grupo Ruas, como também exporta peças para a África e Oriente Médio. Filho de um criador de ovelhas, o empresário chegou ao Brasil em 1949 para trabalhar com um tio comerciante. Em poucos anos já era dono do seu próprio negócio, a Padaria Salazar, no bairro da Pompeia. Da janela da padaria, vislumbrou a oportunidade de um grande negócio. A CMTC havia tirado a linha de ônibus em frente à padaria e, naturalmente, o movimento do meu estabelecimento caiu drasticamente, diz Ruas. O empresário decidiu dar um jeito na situação, comprando uma pequena aviação particular a Campo Belo, com apenas 2 ônibus na garagem. Nas suas mãos, em 6 meses, a companhia já havia aumentado seu patrimônio para 8 ônibus. Adeus, padaria. O Ruas, além de empresário com raro faro para bons negócios, é antes de tudo um hábil negociador que soube sobreviver a inúmeras disputas com os governos municipais ao longo das últimas décadas. Afirma o vereador Adilson Amadeu, do PTB, estudioso do setor de transporte de São Paulo. Eu acho que ele tem uma característica marcante que fez com que ele sempre vencesse a concorrência:
sempre aproveitar as novidades do mercado, diz Cláudio Zattar, presidente do Grupo Volca, maior distribuidor Volvo da América Latina. Ele é um homem de hábitos conservadores, mas como empresário é moderno e arrojado, conclui o executivo. Em São Paulo, nas últimas décadas, os donos de empresas de ônibus travaram duras batalhas com os governos municipais. Marta Suplicy, prefeita de São Paulo entre 2001 e 2004, chegou a responsabilizar os maus empresários de ônibus por parte do caos do transporte urbano na cidade. Em mim, a carapuça nunca serviu, afirma Ruas. No setor, desde o início dos anos de 1960, ele conseguiu manter uma relação razoável com as autoridades municipais. De Jânio Quadros, porém, não guarda boas lembranças. O folclórico político prefeito de São Paulo, cuja gestão foi de 1986 a 1989, implantou, inspirado em Londres, os ônibus vermelhos de 2 andares. Aquilo foi uma piada, disse Ruas. Jânio, além de autoritário, não entendia nada de transporte, afirma Ruas. Os especialistas dizem que o segredo do sucesso de Ruas nos negócios está em sua capacidade de adquirir ônibus novos exatamente no momento de enfraquecimento de seus respectivos concorrentes, somada à habilidade com que transita pelas esferas governamentais. Na gestão de Olavo Setúbal, como prefeito de São Paulo, que governou de 1975 a 1979, Ruas convenceu o banqueiro a liberar o secretário de transporte da cidade para dar uma voltinha de ônibus em São Paulo ao seu lado. Eu queria mostrar como era ruim o sistema de transporte de nossa cidade, diz Ruas. O então secretário foi acordado às 4 horas da manhã e 1 hora depois embarcou junto com Ruas, de um bairro periférico da cidade rumo a Parque Dom Pedro, na região central. A viagem durou algumas horas. Acho que o secretário nunca mais pegou um ônibus na vida, lembrou Ruas. E hoje conseguimos melhorar um pouquinho, mas o povo ainda sofre muito. Quando adquiriu a aviação Ferraz em 1968, Ruas provocou tumulto nas ruas de São Paulo por oferecer ônibus 0 km para a população. Todo mundo só queria pegar os meus ônibus. A polícia tinha que usar cavalos para enfiar todo mundo lá dentro, pois o veículo não podia trafegar de portas abertas, lembra? Responsável por metade da frota de ônibus paulistana, Ruas diz que continuará investindo em novos veículos, buscando cada vez expandir seus negócios. Enquanto eles insistem com os cacarecos, eu compro tudo novinho, diz. Mantendo a tradição, Ruas, em 2016, pagou cerca de 120 milhões de reais por 100 unidades do modelo biarticulado da Volvo. Todos os veículos foram encarroçados pela própria empresa de Ruas, a K Induscar. Por
favor, coloque aí que eu fiz a compra à prestação e não à vista, como a imprensa publicou. Imagine se eu tenho todo esse dinheiro na mão, afirmou Ruas em seu escritório, e essa altura já era próximo do meio-dia, já molhado de suor, pois sua sala não tem ar-condicionado. Quem é de São Paulo em algum momento já deve ter ouvido o nome de José Ruas Vaz, o maior empresário de ônibus urbanos da cidade. Com aproximadamente 50% de atuação no sistema de transporte da capital paulista, que é a maior em frota de ônibus do mundo, com quase 15 mil veículos que transportam em torno de 9 milhões de pessoas diariamente, contando também com a integração entre metrô e trens da CPTM. O empresário José Ruas Vaz nasceu em janeiro de 1928, em Fornos de Algodres, que é uma vila portuguesa pertencente ao distrito da Guarda, na província da Beira Alta, região do centro e sub-região da Serra da Estrela, com cerca de 1.600 habitantes. Sua trajetória está relacionada diretamente com a relação de negócios com o Américo Amorim, no Banco Luso Brasileiro, considerado hoje o homem mais rico de Portugal, com uma fortuna avaliada em 2,4 bilhões de euros. O assunto foi destaque na revista portuguesa Sábado, do dia 19 de dezembro de 2015. A influência de José Ruas Vaz no transporte em São Paulo é tão grande que até mesmo a encarroçadora de ônibus Caio, de sua propriedade desde 2001, predomina na frota da capital paulistana, mesmo nas garagens de empresas que não fazem parte do Grupo Ruas. Além disso, o processo de licitação de transportes, que deve remodelar o sistema pelos próximos 20 anos, com possibilidade de renovação de contratos por mais 20 anos, segue com uma série de incertezas. No entanto, o mercado aposta como uma das poucas coisas garantidas para o certame é que José Ruas Vaz deve continuar atuando no sistema de maneira significativa. Além da trajetória de José Ruas Vaz, que começou a trabalhar com o tio numa panificadora, a Santa Teresa, fundada em 1872, quando em 1961, com 33 anos, criou a Aviação Campo Belo, dando início ao verdadeiro império de transportes em São Paulo. A revista traz alguns detalhes sobre a vida e a carreira do empresário, como dívidas e falências que recaem sobre as empresas do Grupo de Ruas. Segundo Luiz Fernando Diedrich, advogado responsável pela área fiscal das companhias do Grupo Ruas, as contas estão em ordem. No entanto, ele admite a existência de significativos valores congelados em contas judiciais. A
revista também conta alguns detalhes na relação política e na imagem de que alguns administradores públicos querem fazer em cima das empresas de ônibus. Em 2004, a prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, culpou os empresários de ônibus pelo caos na cidade e chamou de gangsters esses empresários. Na época, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva apoiou Marta e elevou o insulto para o termo bandidos. A revista Isto É, na ocasião, Ruas disse que a carapuça não havia lhe servido. O brasileiro, do qual José Ruas Vaz mantém relações comerciais com Américo Amorim, hoje é especializado em financiamento de ônibus em todo o país. De acordo com a revista, 85% da carteira de crédito da instituição são formados por empresas de transportes públicos. É um grupo empresarial brasileiro de transportes urbanos fundado em 1961 pelo imigrante português, depois naturalizado brasileiro, José Ruas Vaz. Atualmente, o conglomerado possui mais de 30 mil funcionários e tem participação em mais de 50 empresas. A companhia tem sede na cidade de São Paulo, mas também atua em outras cidades da região metropolitana de São Paulo, como Guarulhos e Itaquaquecetuba, entre outras. Entre os anos de 1961 e 1984, o Grupo Ruas adquiriu 16 empresas de ônibus no estado de São Paulo. O grupo ganhou espaço no final do mandato da Marta Suplicy na Prefeitura de São Paulo e hoje detém maior parte da frota de ônibus na cidade. Em 2012, a Prefeitura de São Paulo repassou ao Grupo Ruas cerca de 2,07 bilhões de reais, o equivalente a 56% de todo o dinheiro que a Prefeitura repassa como forma de pagamento aos empresários de ônibus que atuam na cidade. Em 2004, o Grupo Ruas fundou a Holding Ruas Invest, que participa como sócia em outras companhias de diferentes segmentos. A Holding Ruas Invest tem participação em 3 grandes PPPs, parceria público-privada, do metrô de São Paulo, sendo elas a Via 4, Via Mobilidade e a Move São Paulo. Também tem participação nas empresas Caio Induscar, empresa encarroçadora de ônibus adquirida por um grupo de empresários em janeiro de 2001, onde é acionista majoritária. A Ótima, concessionária que administra a publicidade dos mais de 7.500 pontos de ônibus na cidade de São Paulo. O Banco Luso Brasileiro, instituição financeira que atua no financiamento de ônibus para empresas. As demais empresas que o grupo é composto são as empresas de ônibus VIP Transportes, VIP Unidade Itaim Paulista, VIP Unidade AE Carvalho, VIP Unidade Imperador, VIP Unidade Guatemi, VIP Unidade M-Boi Mirim, VIP Unidade de Pinedo, Expandir Empreendimentos e Participações VIP Unidade Brás, Ambiental Transportes, Via Sul Transportes Urbanos, Via Sul Unidade Cursino, Via Sul Unidade Guaianá, Via Sul Unidade Cidade Tiradentes, Viação Cidade Dutra, Viação Campo Belo, G1, G2, Vipol Transportes Rodoviários, Viação Rápido Brasil, Viação Ultra Transportes. As outras empresas são a Buscar, fabricante de carrocerias de ônibus, a Fiberbus, empresa do grupo que fabrica peças como para-choques, frentes, traseiros, entre outras partes utilizadas em ônibus. A Embrasp, Indústria Brasileira de Plásticos, empresa que fabrica peças plásticas
como bancos, paralamas e diversos outros produtos, não só para a Caio, como para dezenas de empresas no setor automotivo, como a Fiat, Ford, Caterpillar, Komatsu, entre outras. A Divena, concessionária Mercedes-Benz com unidades em Diadema e Santos, e unidades em São Paulo, que comercializa veículos de luxo da marca. A Besser Caminhões, concessionária Mercedes-Benz, situada em Barueri, às margens da rodovia Castelo Branco, junto ao trevo de Carapicuíba. Obrigado a todos que acompanham meu canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.